sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Seduc Pacajus. Eu me chamo Cleilson Bezerra e hoje temos mais um tema para ser estudado. Na aula de hoje nós iremos falar sobre formação de palavras. Como as palavras se formam, como elas surgem no nosso vocabulário, palavras novas, palavras com significados diferentes, se o significado muda, se não muda, se muda de classe gramatical, mas como as nossas palavras se formam. Na maioria das vezes a gente só pega a palavra pronta, começa a utilizar e nunca pensamos de como aquelas palavras foram formadas, de onde surgiram, por que surgiram. Então, no nosso vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a formação de palavras. Aí aqui nós podemos ver que a formação de palavras é um fenômeno linguístico caracterizado pelo surgimento de palavras novas. Assim, uma nova palavra surge dos seguintes processos de formação. Formação de palavras já está dizendo, eu vou formar algo, de preferência eu vou formar uma palavra. Aí ele diz que é um fenômeno caracterizado, é um fenômeno linguístico, bem aqui, que é caracterizado pelo surgimento de palavras novas ou de novas palavras. O surgimento, quando vai surgir, irá aparecer palavras novas no nosso vocabulário. E dessas palavras que vão surgindo, elas podem ser feitas de seguintes maneiras, de seguintes processos, que nós vamos ver quais são esses processos e depois ir explicando para vocês um a um, passo a passo de cada processo para a formação de novas palavras. Alguns processos vocês já devem conhecer, vocês devem ter ouvido falar. Nós já vimos na nossa vida estudantil, nossa vida acadêmica, nós podemos perceber algumas coisas. Provas, quando vamos fazer algumas provas, nós conseguimos identificar esse processo de formação de palavras. Ele está presente sim no nosso dia a dia, só que na maioria das vezes, como nós não temos o conhecimento necessário mais aprofundado, nós acabamos não identificando qual é esse processo que foi utilizado para formar determinada palavra. E aqui dentro desses processos de formação de palavras, nós temos o processo de derivação, que esse processo de derivação, ele pode ser prefixal, que é por prefixo, por sufixal, que é por sufixo, parasintética, regressiva e imprópria. Aqui nós temos a composição, que ela pode ser por justaposição ou aglutinação. Temos neologismo, onomatopeia, hibridismo e abreviação. Esses são os processos de formação de palavras. Nós temos aí os processos que são de formação de palavras. Vamos ver mais uma vez. Eu tenho derivação, que daqui a pouco nós vamos ver cada um desses processos, tá certo? Nós temos derivação, que pode ser por prefixo, sufixo, parasintética, regressiva ou imprópria. Nós temos composição, que essa composição ela pode ser por justaposição ou aglutinação. Nós temos o neologismo, a onomatopeia, o hibridismo e a abreviação. Só que, para entendermos como é que se dá esse processo de formação de palavras, primeiro eu tenho que entender uma coisa. Eu preciso entender que no meu vocabulário, na nossa língua portuguesa, existem as palavras primitivas e as palavras derivadas. Nós temos esses dois tipos de palavra, as primitivas e as derivadas. Mas, Cleilson, o que é uma palavra primitiva? E a derivada? Onde é que eu posso encontrar essas palavras? Será que nossos textos, nossas questões estão repletas dessas palavras? Sim, nós só precisamos saber quais são elas e por que elas se tornam primitivas e por que elas se tornam palavras derivadas nesse processo de formação de palavras. Eu posso sim ter palavras primitivas e também posso ter palavras derivadas com processos de derivação diferente, de construção, de formação de outras palavras. Primeiro nós vamos ver as palavras primitivas.
As palavras primitivas são aquelas que não têm origem de outras palavras. Vejam aqui. As palavras primitivas são aquelas que não, olha aqui, não a partícula de negação, não tem origem de outras palavras. Então, essa palavra ela é primitiva, ela é originária e não vem de outras palavras. É só ela é a primitiva, ela é a principal. Por exemplo, nós temos aqui, dente é uma palavra primitiva, temos terra, feliz, leal, amor, frio, dentre outras palavras que vão aparecer e que já existem no nosso vocabulário da língua portuguesa. Nesse caso aqui, quando eu me refiro à palavra primitiva, ela é a origem dela, aí sim eu posso criar outras palavras, que quando eu crio outras palavras partindo das palavras primitivas, aí sim eu tenho palavras derivadas, que é o que nós vamos ver agora. As palavras derivadas, vejam aqui, são originadas de outras palavras. São exemplo delas: dentista, enterrar, infeliz, desleal, amoroso, esfriar, dentre outras. Aqui são alguns exemplos de palavras derivadas que elas descendem de palavras primitivas. No caso de dentista, ela vem de dente. Se eu for analisar enterrar, ela vem de terra. Amoroso, de amor. Desleal, de leal. E infeliz, de feliz. Dentre outros casos que nós podemos perceber. Só que o que acontece? Todas essas palavras elas saíram de um processo de derivação. Mas qual será o processo de derivação dessas palavras? E é isso que nós vamos ver também no nosso vídeo. Como é que se dá esse processo? Será que para cada palavra dessa que apareceu aqui, dentista, a outra palavra, enterrar, será que elas são derivadas e foram feitas a partir do mesmo processo? Ou será que são processos diferentes? Se são processos diferentes, quais são eles? Nós iremos ver no decorrer do vídeo. Para cada palavra derivada, há um processo que faz com que ela vá surgindo, com que elas vão surgindo dentro do vocabulário da nossa língua portuguesa. Porque nesse caso aqui, o que é que a gente precisa prestar bastante atenção? No radical da palavra. Olha aqui, dentista vem de dente. Temos aqui a palavra dente. O radical da palavra é esse daqui, ó. O radical é D-E-N-T. Por que é o radical? Porque esse aqui eu posso mudar do jeito que eu fiz ali no slide que a gente acabou de ver, ó. Dentista. O radical continua o mesmo, que é o D-E-N-T, só mudou o final. Se eu mudei o final, eu acrescentei isso aqui, para cada acréscimo que eu fizer, ele tem um nome, dado um nome a esse processo. Aqui foi feito um processo de derivação. Mas qual foi? Já que eu acrescentei algo a mais no final dessa palavra. Então, é sobre isso que nós vamos entender melhor o processo de construção das palavras. Se eu tenho aqui, eu peguei o radical e acrescentei algo no final, algo a mais, que tem aqui. Nós temos aqui o D-E-N-T e temos o ista no final. Aqui foi um processo de derivação. Mas se nós voltarmos lá em cima, no slide anterior, qual é esse processo? Será que foi por prefixo, sufixo, parassintética, regressiva, composição, neologismo? Qual foi esse processo? E é isso que nós vamos identificar no decorrer desse vídeo. Aqui eu tenho o primeiro caso, eu tenho a derivação, pode ser prefixal, ou seja, é o acréscimo de um prefixo. E aqui nós temos alguns exemplos.
Temos a palavra capaz, que é a palavra primitiva, e temos uma palavra derivada que é incapaz. E o prefixo que eu utilizei está aqui na frente destacado de vermelho, que foi o prefixo in. Aqui nós temos a palavra ver e a palavra derivada dela, que foi o rever. E nesse rever, o prefixo é o re, R-E. Temos a palavra feliz e a palavra derivada é a palavra infeliz, com o prefixo in. Na outra palavra, nós temos neto e a derivação é bisneto, com o acréscimo do prefixo bis. Então, aí nós temos 4 palavras primitivas, que é capaz, ver, feliz e neto, e temos 4 palavras derivadas, que é incapaz, rever, infeliz e bisneto. Só que o primeiro processo que nós estamos vendo é o processo por prefixo. Eu vou acrescentar sempre um prefixo a essas palavras primitivas para eu conseguir formar outras palavras que são as palavras derivadas. Só que, vocês sabem o que é o prefixo? Se vocês só analisarem esses exemplos que eu acabei de mostrar a vocês, acabei de explicar, das palavras derivadas, só que através de prefixo, vocês vão saber o que é o prefixo? Vocês vão entender o que é? Se não, não precisa se desesperar, porque nós também vamos ver agora o que é o prefixo. Aí o prefixo é um tipo de morfema e afixo que forma uma palavra através de determinado radical. Ou seja, vai ter o radical da palavra, só que o que vai acontecer? Ele é adicionado na frente do radical. Olhem aqui. Ele é adicionado na frente do radical da palavra, formando uma nova palavra que pode ter um significado diferente, mas continua mantendo a mesma classe gramatical. Quando eu utilizo um prefixo, o que é que acontece? Eu tenho que pegar o radical da palavra e vou acrescentar o quê? Um prefixo. Só que esse prefixo eu tenho que acrescentar antes do radical, tenho que acrescentar na frente. Vejam aqui, ó. A palavra ver, o radical é V-E-R. Se eu quiser colocar rever, eu tenho que acrescentar o prefixo. Se o meu radical é o ver e o meu prefixo tem que vir antes, então o meu ré vai ter que vir aqui na frente, ó. Rever. E aí eu crio uma palavra derivada por prefixo. Eu acrescentei o meu prefixo que veio primeiro, que foi o ré. Então é assim que eu formo a palavra com prefixo. Eu preciso identificar qual é o radical da palavra, do jeito que está aqui. E depois que eu identifico, eu coloco esse prefixo na frente. Na frente eu tenho que colocar antes dele. Eu encontrei o prefixo, então coloco o meu... Perdão, eu encontrei o meu radical, então eu coloco o meu prefixo antes dele. Eu coloco o meu prefixo na frente. E assim eu vou formando outras palavras. Lembrando que quando eu acrescento um prefixo, o que é que vai acontecer? Eu vou criar uma nova palavra com outro significado, mas eu vou manter a mesma classe gramatical. Ele diz mesmo aqui na definição, eu posso acrescentar o prefixo, formarei uma nova palavra que pode ter um significado diferente, mas continua mantendo a mesma classe gramatical. Então, quando você acrescenta um prefixo, você irá criar uma nova palavra que poderá ser com um significado diferente e que, repetindo, ela vai continuar na sua classe gramatical, na mesma classe, não vai haver mudança. Haverá mudança no seu significado, mas não na sua classe gramatical. Depois de termos visto a derivação por prefixo, nós iremos ver agora sufixal, que é o quê? Acréscimo do sufixo. Essa parte é bem fácil de entender e identificar. Se eu digo que eu vou acrescentar um prefixo e o meu prefixo vem antes, pré já indica que é início, vem antes.
E no próximo processo, é o processo de sufixo. Sufixo, logo eu entendo que irá vir depois do radical. Temos aqui o exemplo. Sapato, a palavra primitiva, e sapataria é a palavra derivada. Aí ela é derivada por qual processo? De prefixo ou sufixo? Ela é derivada pelo processo de sufixo. Temos aqui a palavra belo, que é a primitiva, e a derivada beleza. Também temos a palavra triste, e o derivado foi a palavra tristemente. Temos rico e ricaço. Todos pelo mesmo processo, o processo de sufixação, o processo do acréscimo do sufixo. Eu tenho aqui sapataria, beleza, tristemente e ricaço. Mas já que eu estou acrescentando um sufixo, olhem aqui o que é o sufixo. O sufixo é um tipo de morfema e afixo que, assim como o prefixo, forma uma palavra através de um determinado radical. Eu tenho o meu radical e ele é diferente do prefixo. O que é que acontece? Qual é a diferença básica deles dois? O prefixo eu adiciono no início da palavra, antes do radical. Quando eu digo pré, é que vai me anteceder, vai vir primeiro. Então, coloco o prefixo antes do radical. O sufixo não. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar o radical da palavra. Depois de encontrar o radical da palavra, eu vou adicionar no final desse mesmo radical um sufixo, que aí eu irei formar outra palavra, podendo ter significado diferente também e podem também fazer parte de uma nova classe gramatical. Olhem aqui a diferença. Quando eu acrescento o prefixo, o que é que acontece? Vem antes do radical. Ele continua mantendo a mesma classe gramatical. Quando eu acrescento o sufixo, ele pode ter significados diferentes e pode também fazer parte de uma nova classe gramatical. Outra diferença básica entre sufixo e prefixo é que o sufixo pode sim surgir uma nova classe gramatical para aquela palavra que foi criada, aquela palavra que surgiu. Então, assim, relembrando, prefixo é antes do radical, quando eu acrescento, e sufixo eu acrescento depois do radical. Prefixo, o significado da palavra nova, da palavra que surgiu, é um significado diferente, mas continua na mesma classe gramatical. Sufixo continua o mesmo significado, porém, ela pode fazer parte de uma nova classe gramatical. Essas são as duas diferenças bem explícitas entre eles. E se nós analisarmos aqui os exemplos que foram dados, eu tenho aqui sapato. O radical da palavra, deixa eu só apagar aqui para vocês verem direitinho. O radical da palavra sapato é o quê? S-A-P-A-T. Encontrei o radical. De belo, B-E-L. De triste, T-R-I-S-T-E. E rico, R-I-C. Encontrei o radical das minhas palavras, agora eu vou acrescentar o sufixo. Qual é o sufixo? É o que já está destacado de vermelho. Na primeira palavra ficou aria, na segunda, esa, na terceira, mente e na quarta, aço. Eu acrescentei o sufixo. Eu escrevo o radical da minha palavra e acrescento o sufixo. Sapataria, o sufixo aria. Cleusi, se fosse para eu criar uma palavra por prefixo, isso aqui que está no final, que é o sufixo que está destacado, ele teria que vir para cá, para o início. Eu ia identificar o radical da minha palavra e ia colocar o prefixo bem aqui no início. Mas como é sufixo, ele permanece no final.
eu encontro o meu radical, o radical da minha palavra, e acrescento o sufixo, formando uma nova palavra, com significado diferente e podendo ser da mesma classe gramatical ou fazer parte de uma nova classe. Ficou claro para vocês essa questão de sufixo, prefixo? Ele é bem simples. Depois que eu entendo que sufixo está no final e prefixo no início, fica mais fácil de identificar o processo de derivação das palavras. Só que eu ainda tenho mais alguns processos de derivação. Esses são os mais comuns que a gente costuma ver com maior facilidade, com maior frequência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Depois de vermos a derivação prefixal, que é por prefixo, a derivação sufixal, que é por sufixo, agora nós iremos ver a parassintética. Como é essa parassintética? A parassintética é o acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Irá surgir uma nova palavra, só que nas derivações anteriores eu só utilizo um. Ou eu utilizava o prefixo ou utilizava o sufixo. Quando eu tenho uma palavra que ela surge do processo de parassintética, quando ela surge desse processo, ela surge pelo acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo. E aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos a palavra envergonhar, que se eu analisar bem direitinho, ela tem sufixo e ela tem prefixo. Por quê? Tá bem aqui, ó. O prefixo em e o sufixo ar. E a palavra envergonhar se dá da junção do em mais vergonha mais a, que aí eu formo a palavra envergonhar. Ela não é pelo processo de prefixo e nem de sufixo, ela é pelo processo de parassintética. Ah, Cleilson, mas ela tem prefixo e tem sufixo. Só que há um nome que se dá a esse processo, quando ela tem os dois, é o processo de parassintética, é como ela foi formada, é o processo de formação dela, é o processo de derivação. Nos outros casos é porque eu só utilizei em cada termo, né? Em cada palavra que foi surgindo, foi sendo derivada. Eu utilizei a regra do prefixo e a regra do sufixo separadamente. E agora eu estou juntando as duas em uma única construção de palavras. E nós temos a outra palavra que é ajoelhar. Ajoelhar também é pelo processo de parassintética, porque eu tenho o prefixo a e o sufixo ar, E a palavra se deu do processo de a mais joelho mais ar, o ar. E assim eu formei a palavra ajoelhar, que é uma palavra derivada, só que ela é derivada pelo processo de parassintética. Então, assim, no decorrer, nós vamos percebendo que nós encontramos essas palavras diariamente, nós até utilizamos no nosso vocabulário, só que não passa na nossa mente como essa palavra surgiu. E quando nós vamos vendo cada processo, a gente vai se encantando, por quê? Porque são processos simples e que qualquer pessoa pode fazer e criar uma palavra, mas que se forme uma palavra com sentido, que tenha um significado. A classe gramatical vai depender muito, ela pode continuar na mesma classe ou não. É diferente do sufixo e do prefixo, que eles têm as definições dele. Então, assim, podemos pesquisar e ir além. Tem várias outras palavras por esse processo? Temos várias outras palavras, mas aí eu trouxe só 2 exemplos para a gente analisar bem direitinho. E aqui nesse processo você pode ver que são palavras conhecidas que elas só acrescentaram prefixo e sufixo e formou uma nova palavra. Então, nós já vimos o processo de derivação por prefixo, derivação por sufixo e agora derivação por parassintética. E nós vamos ver agora o outro processo de derivação, que é o processo de derivação regressiva. Temos aqui nesse processo a redução da palavra primitiva. Como é que eu vou reduzir?
eu vou tirar algumas letrinhas, vou trocar outras, e assim eu consigo fazer essa redução. Por isso que ela é um processo de derivação regressiva. Eu estou regredindo que automaticamente eu vou reduzir a palavra primitiva. E aqui nos exemplos nós temos a palavra abalo, que vem do verbo abalar. Abalar se torna a palavra primitiva, porque eu fiz essa redução. O que foi que eu tirei? Eu tirei o AR, que estava aqui no final da palavra, e substituí pela letrinha O, né? Que ficou abalo. Então, eu reduzi 2 letras e acrescentei só uma. Então, eu reduzi a minha palavra, por isso que é um processo de derivação regressiva, porque eu estou reduzindo a minha palavra. E no outro exemplo, nós temos a palavra alcance, que vem do verbo alcançar. Eu retirei as 2 últimas letras, AR, e troquei pelo E. Eu reduzi o número de letras da minha palavra. Formei outra palavra, só que pelo processo de redução. Eu vou reduzir a palavra primitiva. E quando eu reduzo a palavra primitiva, eu utilizo o processo de derivação regressiva. É esse o processo. Então, nós já vimos 4 processos com esses. Vão anotando cada exemplo e vamos relembrando. O primeiro, derivação por prefixo. Segundo, derivação por sufixo. O terceiro, derivação por parassintética. E o quarto, que foi a derivação por processo regressivo. Foi uma derivação regressiva. O prefixo é quando eu adiciono algo antes do meu radical. O sufixo é quando eu adiciono algo depois do meu radical. O parassintética é quando eu adiciono um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo naquela palavra. E a regressiva é quando eu reduzo a palavra primitiva. Eu faço troca de letras, se a palavra tinha 7 letras, quando eu faço essa troca, quando eu faço essa derivação, ela fica só com 6. Ou então ela fica com 5, e assim eu vou fazendo esse momento de derivação de palavras. Eu vou criando outras palavras. E agora, nesse outro processo, nós temos o processo de derivação imprópria. E o que é esse processo de derivação imprópria? É a mudança de classe gramatical em que, por exemplo, o adjetivo ou verbo se transforma em substantivo, ou ele pode se transformar, um adjetivo se transforma em numeral, um numeral se transforma em adjetivo, um substantivo que se transforma em verbo, um adjetivo que se transforma em verbo. Então, assim, quando é um processo de derivação imprópria, ele acontece essas mudanças, eles mudam de classe gramatical. Ele nem é acrescentado o prefixo, nem é acrescentado o sufixo, nem é acrescentado os 2 ao mesmo tempo e nem é retirado letra. Ele faz o quê? Ele só muda de classe gramatical. Se ele era um adjetivo, ele passou a ser um substantivo. E aqui nós temos alguns exemplos. Tem vários outros casos, tá certo? Mas só que eu peguei só 2 para ficar mais simples para vocês. Se vocês quiserem pesquisar a mais na internet, nos livros, tem sim esses casos, esses outros exemplos. E nos exemplos que nós vamos ver agora, nós temos exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, verbos que se convertem em substantivos. O saber não ocupa lugar. Temos aqui a palavra saber, que é um verbo. Nessa frase aqui, ele está ocupando o papel de substantivo. E no segundo exemplo tem, você já reparou no falar daquele homem? Temos o verbo falar, que nesse segundo exemplo, ele também assume o papel de substantivo. Então, temos aqui, quando eu falo de derivação imprópria, é a mudança de classe gramatical, em que eu posso ter um adjetivo que vai assumir papel de substantivo, pode ser um verbo, pode ser outros casos que nós vamos ver ainda. Mas nesse primeiro exemplo foi o quê? Foram os verbos que se converteram em substantivos.
Ah, Cleuce, como é que eu vou saber isso? No contexto em que ele está inserido. O contexto da frase vai te ajudar a identificar se ele se tornou substantivo, se ele se tornou adjetivo, se ele se tornou um numeral, se o numeral que se tornou adjetivo. Temos vários outros processos de derivação imprópria. E o primeiro exemplo é esse, que são os verbos que se convertem em substantivos. Depois dele, nós temos aqui quando os numerais que se convertem em adjetivos. E nós temos aqui a frasezinha: eu estou no estado de tolerância zero em relação a meus filhos. Eu estou no estado de tolerância zero em relação aos meus filhos. Ele se torna um adjetivo, que é uma característica ou uma qualidade. Como é que está a tolerância dela? Está zero, ela não tem mais, ela está sem paciência em relação aos filhos dela. E no segundo exemplo nós temos: você é uma amiga 10. 10 é um numeral, só que aqui ele assume o papel de adjetivo, caracterizando a amiga, que a amiga é 10. Então, se ela é 10, ela é muito boa, ela é muito legal, ela é aquela amigona. Então, assim, nesse caso de derivação imprópria, eu estou mudando a classe gramatical da minha palavra. Ela continua do mesmo jeito, a sua escrita permanece a mesma. Ela não vai ter acréscimo de prefixo ou sufixo, ela não tem esse acréscimo. E ela não vai ter também a redução de letras, como no processo de derivação regressiva. Ela vai simplesmente fazer o quê? Mudar de classe gramatical. Como é que eu vou identificar? Através do meu contexto. Se eu vejo aqui, você é uma amiga 10. Uma amiga 10, ela diz aqui que é uma, eu só sei que é só uma, como é que ela pode ser 10 ao mesmo tempo? Então, ela não está utilizando o sentido de numeral, e sim de adjetivo, uma qualidade. Se ela é 10, 10 é considerado uma nota alta em uma avaliação. Consequentemente, a minha amiga é muito boa, ela é maravilhosa, então ela é uma amiga nota 10, ela é uma amiga 10. E 10 vai assumir o papel de adjetivo. É um numeral, mas assumiu nesse momento a classe gramatical dos adjetivos. Assim como o zero, na primeira frase, que ele também assumiu o papel de ser um adjetivo. Então, na derivação imprópria, nós ficamos com esse processo. É o processo de mudança de classe gramatical. A própria definição, ela já diz aqui, ó. A derivação imprópria é a mudança de classe gramatical. E aí temos outros casos que acontecem essas mudanças, mas aí nós vamos nos restringir mais a esses dois. E se vocês quiserem pesquisar no Google, tem sim dando essas informações, dando exemplos de como eu posso fazer essa mudança de classe gramatical, como eu consigo identificar quando um substantivo se torna um adjetivo, um verbo se torna um adjetivo. Então, assim, tem todo esse contexto. Em livros de gramáticas, nós também temos essa parte da derivação imprópria. E com isso, nós já vimos quantos processos? Nós já vimos 4 processos de derivação. Toda vida eu vou sempre relembrar, do primeiro até o processo que nós estamos vendo atualmente, nesse momento, né? Nós temos derivação por prefixo, sufixo, derivação parassintética, regressiva, e agora nós vimos a derivação imprópria, tá certo? Então, nesse processo, eu creio que até agora, o mais complexozinho de se entender e de conseguir identificar é a de derivação imprópria. Por quê? Porque é uma mudança de classe gramatical. Nos outros casos, não, a palavra vai mudar alguma coisa na sua escrita, tanto na de prefixo, sufixo, parassintética, ela sempre vai mudar alguma coisa na sua escrita, nem que seja mínima, mas ela muda. Já na imprópria, não, porque a mudança é na classe gramatical. São substantivos, adjetivos, verbos, numerais, pronomes. Então, assim, nós vamos vendo essas classes e nós vamos entendendo através do contexto em que a palavra está inserida e ver se houve essa mudança ou não, se houve esse processo de derivação imprópria. Eu creio que dos que nós acabamos de ver,
ele é o que é o mais complexozinho, é o mais difícil de ser identificado. Mas com estudos, com pesquisas, nós conseguimos melhorar essa situação e deixá-lo também de uma maneira fácil de identificar dentro das nossas atividades, dentro das nossas avaliações. Depois de vermos o processo de derivação imprópria, agora nós iremos ver o processo de composição. O que é esse processo de composição? Composição é a formação de palavras novas por meio da união de dois ou mais radicais de palavras primitivas. Eu tenho aqui, quando eu falo de composição, eu vou criar uma nova palavra, só que eu vou formar ela por meio da união de dois ou mais radicais. E esses radicais vão ser sempre de onde? Sempre de palavras primitivas. Eu tenho que pegar o radical da minha palavra primitiva e desse radical, aí sim, eu crio novas palavras. Então, sempre tenho que ver as palavras primitivas, quais são elas, identificar o radical de cada uma delas e, posteriormente, fazer o processo de derivação dessas palavras. Nesse caso aqui, é o processo de composição, que eu vou utilizar dois ou mais radicais de uma palavra primitiva. Eu vou selecionar essas palavras, vou utilizar o radical e vou formar uma nova palavra. Nesse caso aqui, a composição ela pode ser de duas formas, tá certo? Não é só a composição, não vou só pegar o radical, os dois radicais ou mais e mutar a minha palavra. Esse processo de composição de palavras, ele tem duas formas. A primeira forma, ele diz aqui, a composição pode ser por justaposição, é o primeiro caso. Quando é que ocorre o processo de composição por justaposição? É quando não há alteração das palavras originais. O que é que acontece? Não há alteração das palavras originais. Eu pego a palavra com os seus radicais, ou então pego a palavra completa, formo uma nova palavra juntando duas ou mais, lembrando sempre que a composição é quando o quê? É quando eu junto, é a união de dois ou mais radicais de palavras primitivas. Só que quando eu faço essa composição por justaposição, ela não vai alterar as palavras originais, ela não vai alterar as palavras primitivas. Se eu formei aqui nos exemplos beija-flor, eu formei uma palavra nova que ela utilizou o quê? Ela utilizou outras duas palavras primitivas, que foi o beija e o flor. Eu utilizei duas palavras, só que o meu radical não mudou. O radical de beija continuou a mesma coisa, B-E-I-J, só mudou o final. Então, assim, não houve alteração nos radicais, não houve alteração das suas palavras originárias. Amor perfeito. O amor perfeito continuou a mesma coisa. A palavra continuou a mesma, amor e perfeito. Girassol também continuou a mesma coisa, não houve mudança. E pontapé, que é ponta e pé. São as junções de duas palavras, só que essas duas palavras não houveram alteração. Então, quando eu formo outra palavra no processo de composição por justaposição, não pode haver alteração das palavras originais. Se eu quero montar guarda-roupa, o guarda e o roupa vão estar ali com as suas escritas originais e assim eu criei outra palavra. Quando eu faço isso, eu utilizo o processo de composição por justaposição. Eu acrescento, eu formo palavras, eu junto uma ou mais e elas continuam com suas origens, ela continua com a sua escrita original, ela não sofre alteração. Depois de ver esse processo de composição por justaposição, nós temos a composição por aglutinação.
Nesse caso da aglutinação, o que é que acontece? Com a alteração de pelo menos uma das palavras primitivas. No caso da justaposição, composição por justaposição, as minhas palavras não podem haver nenhuma alteração nelas. Elas vão permanecer com a sua formação original. Eu não vou poder mexer. Se eu juntar duas ou mais, elas vão permanecer na sua formação original, mas eu vou conseguir criar outra palavra. No caso da aglutinação, pode sim, eu posso formar uma palavra com duas ou mais, só que pelo menos uma dessas palavras primitivas, ela irá sofrer alteração. Nesse caso aqui, o primeiro exemplo, nós temos a palavra embora. Olhem aqui. A palavra embora é a junção de em mais boa mais hora. O que foi que aconteceu aqui? Houve a mudança do boa, que perdeu o A, e houve a mudança do hora, que perdeu o H. Então, formou a palavra em boa hora. No caso, pelo menos uma das. Se for 3, 2 podem mudar? Sim, que foi o nosso caso. Só que ele pede que ele não dá definição de quantas palavras irão mudar. Ele pede que pelo menos uma das palavras primitivas sofra alguma alteração. Não quer dizer que só uma que pode mudar. Ele está dizendo pelo menos uma. Porque se eu colocar duas palavras ou mais e nenhuma mudar, então o meu processo não é de aglutinação. O meu processo é de justaposição. Agora, se eu acrescentei, formei uma nova palavra e pelo menos uma delas, das palavras primitivas que foram utilizadas, mudou na sua escrita, mudou na sua composição, aí sim é o processo por aglutinação. No caso aqui, temos no segundo exemplo, planalto. É o exemplo 2, que é plano mais alto. Nesse caso aqui, o que foi que mudou foi só a palavra plano, porque ela perdeu o O. No caso de duas palavras, pelo menos uma das primitivas irá mudar alguma coisa da sua escrita. Nesse caso aqui, ele perdeu o O e formando a palavra planalto. Do jeito que tá aqui, ó. Planalto. Ele perdeu o O de plano e foi acrescentado só o alto. E no terceiro exemplo, nós temos a palavra vinagre. Que vinagre é a junção de vinho mais acre. Nós podemos perceber aqui que nas duas houve mudança, porque vinho perdeu o H e o O, e acre ele perdeu o C. Houve essa troca do C pelo G. Então ficou vinagre. Então esse é o processo de composição por aglutinação. Quando eu utilizo esse processo para criar novas palavras, eu sempre vou juntar duas ou mais e nesse caso pelo menos uma vai ter que haver alguma alteração. Se no caso que for o primeiro exemplo, foram a junção de 3 palavras, 2 tiveram alterações. Nos outros casos, eram apenas 2 palavras. E em uma que foi planalto, só uma palavra teve alteração. E no caso de vinagre, as 2 palavras que foram utilizadas tiveram a utilização de mudança. Houve alguma mudança nas 2 palavras. Nesses 2 casos que nós acabamos de ver, de composição de palavras, nós vimos por justaposição e por aglutinação. Qual a principal diferença? Justaposição, eu posso utilizar 2 ou mais palavras para formar outra, só que as palavras primitivas originais que eu vou utilizar, elas não podem sofrer nenhuma alteração. Já as palavras por aglutinação, eu posso juntar 2 ou mais,
Só que no momento que eu estou juntando para formar outra palavra, essas palavras originais, essas palavras primitivas, pelo menos uma delas precisa sim ser alterada. Eu posso alterar só uma, eu posso alterar as duas, eu posso alterar as três, vai depender de como a palavra foi criada, qual foi a formação com essa palavra. Que foi o caso que nós vimos aqui. Uma palavra teve 3 outras palavras originárias para formar ela, e nesse caso 2 sofreram alterações. Uma, que foi a Planalto, é a junção de 2 palavras, mas só uma sofreu alteração. E vinagre, que é a junção de 2 palavras, e todas as 2 sofreram alterações. Então, esse foi o processo de composição de palavras por aglutinação. Depois de vermos esse processo, agora nós iremos para o neologismo. Aí temos aqui, neologismo é a criação recente de uma nova palavra ou recente atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. O neologismo ele é bem simples de ser identificado. Por quê? Porque ou ele vai ser a criação recente de uma nova palavra ou ele vai receber uma atribuição de um novo sentido para uma palavra já existente. No caso, temos aqui algumas palavras que já existem. Suponhamos que cadeira, mesa. Aí, quando eu uso o neologismo, ele vai ter um novo sentido para essa palavra. E eu posso criar outra palavra que ainda não existe e que também vai ser através do processo de neologismo. Que no caso aqui nós temos como exemplo a palavra gato, que já existe, que gato é um animal, só que foi criado um novo sentido para essa palavra. Que quando eu me refiro a gato, eu também posso me referir a uma ligação elétrica clandestina. Então, assim, eu tenho um gato, que é a palavra já existente, que é o animal, e foi atribuído um novo sentido para ela, que o novo sentido foi de ligação elétrica clandestina. E nós temos a palavra curtir, que curtir também está com um novo sentido de sinalizar satisfação em rede social. Por isso que eu peço para vocês curtirem um vídeo, quando gostarem do vídeo, curte, comenta, compartilha. Então, o curtir veio com esse sentido de sinalizar satisfação em rede social. Então, são palavras existentes, que já existiam, mas que foram atribuídos um novo sentido para elas. Então, no caso do neologismo, é quando eu crio uma palavra recente, é a criação recente de uma nova palavra, ou uma recente atribuição de um novo sentido a uma palavra existente. Nesse caso aqui, nós utilizamos palavras que já existiam e foi dado o quê? Um novo sentido para essa palavra. Que gato ficou ligação elétrica clandestina e curtir ficou sinalizar satisfação em rede social. Depois de vermos o neologismo, e agora nós temos a onomatopeia, que é a formação de palavra originária da imitação de um som. Na onomatopeia, o que é que acontece? Eu vou formar uma nova palavra, só que ela é originária da imitação de um som. Nós temos aqui a palavra miau, que a sua origem vem do som que é reproduzido pelo gato. Nós escutamos o miado do gato, então automaticamente, quando eu escuto o miado do gato, foi dado um nome para aquilo que ele faz. Se ele mia, aí foi dado que tem o miau do gato. E o tic-tac, que é o famoso tic-tac do relógio, pelo barulhozinho que o relógio foi fazendo, então surgiu a palavra tic-tac. Assim como tem o barulho da explosão, que foi criado o boom, que aí você pega e escreve dessa forma. Vai surgindo outros sons que também, consequentemente, quando eu vou escutando esse som, a palavra que vai surgindo vai ser uma imitação desse som. Então, a onomatopeia é a formação da palavra originária da imitação de um som. Aí nós temos miau, temos tic-tac. A onomatopeia é bem simples de identificação. Por quê? Porque ela vai ser a reprodução escrita de um som
já existente, de um som que vai originar uma palavra. Então, nesse caso, a onomatopeia é um dos mais simples. Você sabe qual é o som, então automaticamente você vai identificar na escrita daquela palavra que ela está fazendo referência ao que você ouviu. Depois de vermos a onomatopeia, nós temos o hibridismo. Hibridismo é a formação de palavras com base em elementos originários de línguas diferentes. Quando eu me refiro ao hibridismo, eu me refiro o quê? Irei formar novas palavras, só que nessas palavras que eu estou formando, elas vão ter elementos originários de outras línguas, de outros idiomas. No caso aqui eu tenho televisão, que alguns elementos de televisão vêm do grego e outros do latim. E eu tenho burocracia, que alguns elementos vêm do francês e do grego. Então, assim, na parte do momento que eu me refiro ao hibridismo, eu me refiro à formação de palavras com base em elementos originários de línguas diferentes. E aí eu consigo fazer, nesse caso aqui, nós conseguimos fazer a identificação através de estudos de origem da palavra. Você pesquisa a origem daquela palavra e aí você vai ver se tem elementos de outra língua, ou então se é só da nossa língua portuguesa. Porque se tiver elementos de outra língua, que é no caso da televisão e burocracia, que tem elementos do grego, latim e francês, ele faz referência à formação de palavras através do hibridismo. Esse daqui é um pouco mais complexo também, devido a eu ter que identificar de onde saíram aqueles elementos. Será que saíram de outra língua? Será que não? Então isso é mais questão de pesquisa de origem das palavras mesmo. Claro que você não vai sair pesquisando, mas algumas que são mais conhecidas, que você tem o hábito de utilizar, é sempre bom a gente saber qual é a origem. Tipo, televisão é uma palavra bem comum, que todos nós usamos e que poucas pessoas sabem que vem com elementos originários de outra língua, que é do grego e do latim. Então, por isso é sempre bom a gente fazer essa pesquisa e descobrir. Nós descobrimos que televisão é feito do processo de hibridismo, que é o processo de formação de palavras, e que nela vem elementos de outras línguas, de línguas diferentes. Depois do hibridismo, nós temos aqui a abreviação, é a formação de palavras novas por meio de um processo de redução de palavra já existente. Dessa forma, ambas podem ser utilizadas, tanto a original quanto a reduzida. Vamos lá, cuidado para não confundir. A abreviação é o processo de formação de palavras novas, certo? Ok. Só que ela também reduz a palavra já existente. Só que quando eu reduzo essa palavra, eu posso usar ambas para fazer referência ao termo original, tanto para que não está reduzida quanto para que está reduzida. Diferentemente da que nós vimos aqui, que foi a regressiva. Que na regressiva o que acontece? É a redução da palavra primitiva. Só que na abreviação é a formação de novas palavras por meio de um processo de redução da palavra já existente. Só que ambas podem ser utilizadas, tanto a original quanto a reduzida. E aqui no caso nós temos o quê? Nós temos moto, que vem de motocicleta, e nós temos foto, que vem de fotografia. Eu peguei a palavra original, motocicleta, reduzi para moto, mas eu consigo utilizar as duas no meu dia a dia. Eu peguei fotografia e reduzi para foto, e que também consigo utilizar as duas no meu dia a dia. Então ele diz, abreviação é a formação de palavras novas por meio de um processo de redução de palavras já existente. Qual é a palavra existente? Motocicleta e fotografia. São as duas palavras já existentes. E aí eu volto lá, dessa forma,
Ambas podem ser utilizadas, tanto a original quanto a reduzida. E qual é a reduzida? Moto, que está aqui, e foto. Então, no processo de abreviação, que é o processo de formação de novas palavras, eu posso reduzir a palavra original e ficar utilizando as duas. As duas vão ser a mesma coisa. Motocicleta é a moto e a moto é a motocicleta. Eu utilizo as duas. Fotografia, foto, e foto, a mesma coisa de fotografia, só que reduzidas. Eu peguei só uma parte da palavra, formei outra palavra e continuo utilizando as duas. Eu continuo utilizando ambas que foram feitas aqui nesse exemplo. Depois de vermos todas essas definições, exemplos, sabermos todos os processos de derivação, composição, aglutinação, justaposição. Então, nós vimos tudo isso e agora eu trago um exercício para vocês. Vamos tentar ler, resolver juntos. Não esquece de deixar as respostas no comentário, comenta aí, dá aquela pausa no vídeo, analisa a questão, volta nas suas anotações. É importante que durante o momento que você esteja assistindo o vídeo, é importante que você também vá fazendo as suas anotações aí em casa, pontos importantes do vídeo que você achou, que você percebeu. Então, vai anotando. Se você já tinha alguma atividade, vai analisando a atividade junto com os exemplos, junto com as explicações. Vai tentando resolver, porque aí você vai adquirindo mais conhecimento, vai tendo mais prática e assim, consequentemente, você irá aplicar de maneira melhor em sua sala de aula, no seu dia a dia, no seu momento de estudo, no momento de realização de uma prova, tá certo? Então, assim, é super importante que quando você esteja assistindo o vídeo, achou aquilo importante, anota para não esquecer. Eu vi isso nesse vídeo sobre derivação de palavras, eu vi isso sobre a formação de palavras, a palavra surgiu disso, o prefixo é isso, o sufixo tem outra definição. Então, é sempre bom você estar fazendo esse momento de anotação no seu caderninho, no seu cantinho aí de página. Tira print se estiver assistindo pelo celular, vai armazenando e vai fazendo o seu momento de estudo, que assim você irá conseguir identificar e resolver uma atividade com maior facilidade. Nessa questão aqui, nessa questão exemplo, foi retirada da prova do Enem, e tem o trecho aqui de uma música, tem um fragmento. Carnavalha, repique tocou, o surdo escutou, e o meu coração-borim, cuíca gemeu. Será que era meu quando ela passou por mim? Vamos ler novamente. Carnavalha, repique tocou, o surdo escutou, e o meu coração-borim, cuíca gemeu. Será que era meu quando ela passou por mim? A Edi Antunes, Marisa Monte, Carlinhos Brau, dos Tribalistas, é um fragmento de 2002 da música Carnavalha. Aí ele diz, no terceiro verso, o vocábulo coração-borim é a junção de coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um ou a uma. Temos aqui, no terceiro verso, e o meu coração-borim, que é essa palavra aqui que ele faz referência, você já destaca a palavra. Ele diz que esse vocábulo é a junção de coração, mais samba, mais tamborim. E refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional. O que é que ele quer? Ele quer saber, essa palavra corresponde a quê? Então, ela vai corresponder a algum processo. Ele quer saber qual é esse processo. Derivação, composição, será que é um adjetivo? Ele quer saber ao que ele corresponde. E aqui nós temos os itens. Item A, estrangeirismo,
uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas. Neologismo, criação de novos itens linguísticos pelo mecanismo que o sistema da língua disponibiliza. Gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode vir a disseminar em uma comunidade mais ampla. Regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica. Então, aí temos os 4 itens e nós vamos analisar cada um deles. No item A, diz que o processo de criação que formou aquela palavra foi o estrangeirismo, que é o uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas. Esse item se torna falso por quê? Porque na questão ele diz que é a junção de coração, samba e tamborim. Quando eu me refiro ao estrangeirismo, eu me refiro à inclusão de elementos linguísticos dentro da nossa língua. Eu utilizo coisas americanas dentro da nossa língua. Quando eu digo goodbye, quando eu digo boy, que é garoto no português. Então, quando eu vou incluindo essas palavras de outra língua no meu vocabulário, aí se dá esse processo de estrangeirismo. E nesse caso aqui, a palavra não foi formada por elementos estrangeiros. Então, por isso que o item A é o item falso, ele não é o item correto. No item B, neologismo, ele diz que é a criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. E quando eu vejo isso, eu acredito que vocês também, depois de todas as explicações, nós percebemos que é o item correto. Por que é o item correto? Porque quando eu me refiro ao neologismo, eu digo que ele é um processo de criação de novas palavras, de novos itens linguísticos, pelos mecanismos que a nossa língua disponibiliza. Que nesse caso, quando eu me refiro ao neologismo, que está bem aqui, que nós já vimos anteriormente, ele diz que é a criação de uma palavra ou de um novo sentido para uma palavra já existente. E nesse caso aqui, ele fez o quê? Ele fez a criação de uma nova palavra através da junção de coração, mais samba, mais tamborim. Então, até agora, o item B está sendo o item correto, né? No item C, ele diz que gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode vir assim disseminar em uma comunidade mais ampla. A gíria faz referência a uma linguagem de um determinado grupo social. Pode vir disseminar? Sim, só que não é o caso da palavra que foi citada no trecho, porque aquela palavra utiliza-se de um processo de formação de novas palavras. Então, o item C também não pode ser por causa desse fator. Então, fica como se fosse um item falso. E o regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica. Ele não se refere apenas, não é só do regionalismo, por quê? Porque tem outras palavras que são utilizadas em todas as regiões, não é algo específico, que nem o rebola no mato, que é o jogar no lixo, que é algo específico, bem regional. Então, nesse momento, a palavra não foi feita, ela não corresponde também a esse processo de regionalismo. Então, depois de analisarmos os itens, que o item D também é um item falso, é um item correto, o que sobra é o item B, que foi o único item correto que nós encontramos para a explicação do processo de formação da palavra que aparece no texto. Então, assim, o item B é o item correto. Então, no mais, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês. Então, não esqueçam de... Eu sempre peço isso no final dos vídeos, que é para vocês não esquecerem. Gostou do vídeo? Curte, comenta, deixa seu comentário com outro conteúdo que você queira ver. Compartilha com os amigos que também estão estudando com você. E até a próxima aula.